Irmãos, abre aí em Abacuque 3, enquanto o Brunão vai acertando meu microfone ali. Nossa, é bom demais. É muito bom louvar o Senhor, adorar o Senhor, render graças ao Senhor. E esse último cântico falou sobre arrebatamento da igreja, Abacuque 3. E eu estava lembrando de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, ainda morava no Rio. E nós tínhamos acabado de ver um filme chamado Inferno em Chamas. Falava sobre o arrebatamento da igreja. E aquele filme, rapaz, ele mexeu muito comigo. Na verdade, era um filme que trazia um certo medo. E eu dormi com aquela cena do filme na cabeça. E, de repente, de madrugada, eu vou colocar a mão na Jo. Rapaz, a Jo não estava na cama. Irmão, o coração saiu pela boca, porque eu pensei que a Jo tinha sido arrebatada e eu tinha ficado. Aí eu ouço a descarga no banheiro. Eu falei, opa, pelo menos se eu fiquei, ela ficou também. Me deu um alívio em saber que pelo menos ela tinha ficado comigo, né? Ou pelo menos que não havia tido arrebatamento. Irmãos, eu confesso que depois eu não consegui dormir por causa da adrenalina que me deu, por causa do medo que eu senti na hora. E eu quero pensar com você nessa noite sobre isso. O tema é quando o medo nos paralisa. Nesse mês de setembro, mês em que a gente traz à memória o Setembro Amarelo, nós estamos fazendo questão de falar sobre doenças da alma. Domingo passado pela manhã, nós tivemos o Marcelo, aqui o maestro, que é estudante de psicologia, trazendo uma mensagem tremenda. Hoje pela manhã, quem esteve aqui em classe única, pôde também se alimentar, se esbanjar num banquete lindo, que o Mateus deu aqui, também Mateus é psicólogo, e ele trouxe mais do que uma mensagem na sua área de psicologia, na sua área científica, ele trouxe uma experiência de vida, algo tremendo. Domingo à noite passado eu falei sobre ansiedade, e eu quero hoje falar sobre o medo. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 3, 19 versículos, até o versículo 19, 16 versículos apenas, eu estarei lendo aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar, estarei lendo na versão Almeida, aliás, na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Pausa sua glória, cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estava irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrente de águas desceram com violência, o abismo estrondou erguendo as suas ondas, o sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as tuas próprias flechas,
lhe atravessaste a cabeça quando o seu guerreiro saiu como um furacão para espalhar com maldoso prazer, como se estivesse para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mas mesmo que não floresça a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habita a andar em lugares altos, Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda, ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Com certeza você já ouviu falar de Clarice Lispector. Clarice Lispector, renomada romancista e contista brasileira, na verdade nascida na Ucrânia, ela era ucraniana, viveu de 1920 a 1977. Clarice Lispector morreu apenas com 57 anos de idade, era habilidosíssima na arte da escrita, dessa escrita introspectiva, e foi ela que disse a seguinte frase: o medo é a maior das doenças porque ela paralisa o corpo e a mente. Fecha aspas. Quem lembra de Kim Basinger, atriz famosa de Hollywood, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990, esse ano, em dezembro, permitindo Deus, ela completará 70 anos de idade. Ela foi protagonista em diversos filmes, dentre os quais Batman, em 1989, ao lado de Michael Keaton como Batman e Jack Nicholson como Coringa. E no ano passado, em sua primeira entrevista pública, após 14 anos de reclusão, ela revelou a sua luta contra o transtorno de ansiedade e pânico que afetou a sua vida por anos. Década e meia, ela havia declarado, abre aspas, tenho convivido com o medo por toda a minha vida, medo do medo que terei medo. E quem teve, irmãos, uma crise de ansiedade ou pânico, não quer passar por isso novamente. E em sua reaparição pública no programa Red Table Talk, em maio do ano passado, Nicole completou dizendo: eu não saía de casa, eu não ia mais jantar fora. É realmente horrível sentir isso tão ferozmente quando senti durante esses anos. Não sabia o que era. É como se algo se fechasse dentro de você, completamente para dentro, e tivesse que reaprender tudo, disse Nicole Kidman. A atriz admitiu que teve até que reaprender a dirigir e que não passava nem por túneis durante os anos de crise. Quem sabe você que está aqui nessa noite ou que está nos ouvindo através das mídias sociais, você sabe o que essa atriz está, na verdade Kim Basinger, não Nicole Kidman, Kim Basinger, ela está falando. Quem sabe você conhece alguém nesse estado. Estima-se que somente nos Estados Unidos, perto de 30 milhões de pessoas sofrem de distúrbios de ansiedade e de medo, equivalente a mais ou menos 10% da população, e olha que esses dados, eles são de antes da pandemia do Covid-19.
Durante a pandemia, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, o percentual de adultos com sintomas de ansiedade ou depressão foi de 36,4% para 41,5%. Eu imagino que no Brasil os números não sejam tão diferentes, levando em conta a proporção dos habitantes. Aliás, o nosso país é tido com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo inteiro e o quinto em casos de depressão. Dentre os distúrbios, a síndrome do pânico chama a atenção por seus efeitos devastadores. Marcelo Aguiar, bacharel em teologia e também em psicologia, ele escreve o seguinte, abre aspas: a síndrome do pânico se caracteriza pelo surgimento de uma intensa sensação de medo sem que exista qualquer objeto de medo. As crises, quase sempre muito fortes, ocorrem de maneira imprevisível, sem uma razão aparente. Uma pessoa que sofre um ataque de pânico pode sentir de repente o aceleramento dos batimentos cardíacos, dificuldade em respirar, suor excessivo, enjoo, sensação de calor ou frio, formigamento, tremor, medo de morrer ou desmaiar, arrepio, tontura e uma sensação de distanciamento do ambiente que a cerca. Todas essas sensações duram poucos minutos e acabam desaparecendo da mesma forma que surgiram, mas são o bastante para abalar o indivíduo. As crises podem aparecer e reaparecer a qualquer hora e em qualquer lugar, diz Marcelo Aguiar. Irmãos, apesar de indícios a favor de alguma causa físico-química, portanto orgânica, não se destacam, ou melhor, não se descarta a raiz psicológica, ou seja, também algo que vem como uma síndrome, uma doença da alma. Disse que muitas pessoas sofrem o primeiro ataque de pânico logo após uma cirurgia, um acidente grave, crises, traumas diversos, luto, quando submetidas também a excesso de estresse. Mas talvez a sua pergunta seja, a partir desta introdução, a sua pergunta seja: pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos, o texto de Abacuque? Se você olhar de maneira mais atenciosa para esse texto, você percebe que Abacuque terminou o seu livro descrevendo como ele conseguiu vencer o medo do ataque iminente dos babilônicos. Com efeito, quando se menciona o nome Abacuque, o que rapidamente acessa a nossa memória é o trecho da Bíblia, do seu salmo memorável de Abacuque 3,17, que nós lemos aqui, cantamos a isso: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios, ainda assim me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Esse é o texto que, quando nós pensamos em Abacuque, é isso que vem no nosso coração. E à luz dessa maravilhosa confissão de fé, o que não pode deixar passar despercebido é que Abacuque estava vencendo uma crise aguda de medo. Olha aí para o verso 16, se você ainda tem a sua Bíblia aberta, mas eu vou ler aqui para você. Diz assim, olha o verso 16, antes daquela oração dele, olha o que ele diz no verso 16: ouvi isso, e o meu íntimo se estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Assim é que atua o medo. O medo afeta a mente e o corpo. O medo é capaz de nos paralisar, o medo é capaz de nos destruir.
Contudo, como diz Abacuque, recordar-se ou trazer a esperança que o Deus de Israel foi quem possibilitou e possibilita a gente vencer o medo, é o que nos dá essa total esperança. Ao terminar esse livro, com essa nota confortante, a alma de Abacuque estava ancorada, dizendo que ainda que desse tudo errado, ainda que tudo viesse cair, ainda que viesse ter ruína de tudo, ainda assim ele se alegraria no Senhor. A alma de Abacuque tinha a esperança, e essa esperança em Deus venceu o medo. Mas como Abacuque conseguiu vencer esse medo? E eu quero extrair aqui as lições de fé e esperança que nós devemos aplicar para suportar e superar o medo que vem em nossas vidas. Primeiro eu queria pensar com você sobre a anatomia do medo. Porque se nós lêssemos apenas o versículo 16, talvez concluiríamos com facilidade que Abacuque estava enclausurado e vencido pelo medo. Ele diz: eu estremeci por dentro quando eu ouvi tudo isso. Então, realmente, se acabasse aqui o livro de Abacuque, no versículo 16, nós poderíamos facilmente concluir que o profeta estava preso em amarras, tomado pela ansiedade, amargurado pelos sintomas como calafrios, vertigem, sudorese, taquicardia, sem esperança de recuperação. Entretanto, sabemos que Abacuque, ele rompeu o seu vale de medo pela graça de Deus, e ele não armou a sua tenda nesse vale, ele atravessou esse vale do medo, chegou aos pastos verdejantes e repousou em aprisco seguro. Porque o vale do medo é passageiro. Antes e depois de Abacuque, outros passaram pela mesma experiência, por sintomas semelhantes. O apóstolo Paulo, por exemplo, assim testemunhou em 2 Coríntios 1:8. Olha que o apóstolo Paulo diz: irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito mais além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está dizendo isso. Antes do apóstolo Paulo, o sábio do Antigo Testamento também parece ter passado pela mesma fadiga e pôde aconselhar com propriedade o seu filho. Davi foi um outro também que amargou as suas doses de medo, ao ponto de lá no Salmo 18, a partir do verso 4, ele dizer: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Irmãos, o medo é uma experiência comum também para os santos de Deus. Crente também sente medo, porque medo é coisa de gente. O problema é que o medo intenso, prolongado e não tratado, ele pode ser demais destrutivo. O salmista, no capítulo 42, verso 7, diz: um abismo chama outro abismo. Então, o medo intenso e prolongado, o medo não tratado, pode afetar o organismo, baixar a imunidade e até causar doenças psicossomáticas. E esse medo não tratado, ele fará se perder a vontade até mesmo de viver, matará nossos sonhos, roubará as oportunidades e impedirá grandes realizações que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque o medo tem poder de nos mobilizar, paralisar. Quando existe um perigo real, o nosso organismo ele se prepara para enfrentá-lo. Uma série de hormônios é despejada na corrente sanguínea, iniciando um fenômeno conhecido como reação de luta ou fuga. O sangue ele flui imediatamente para os braços e para as pernas,
tornando-nos aptos para uma ação necessária para aquele momento. Os batimentos cardíacos se aceleram, a respiração ela se intensifica para obter maior quantidade de oxigênio. O corpo produz mais energia do que o normal. E um estado constante de emoções é capaz de alterar as taxas hormonais que, ao longo prazo, compromete órgãos vitais e a própria circulação sanguínea. Então você percebe que ter esses momentos em que mexe com todo o nosso organismo, tendo essas crises sempre, diariamente, isso pode comprometer, trazendo, como já disse, uma doença psicossomática. Verifica-se um aumento na produção de adrenalina, alteração do metabolismo de ácido gordurosos e redução na produção de outras substâncias. E como consequência, pode surgir algum tipo de câncer, acidentes vasculares cerebrais e até ataques cardíacos. Uma vez instalado o medo, ele pode afetar gravemente o coração de uma pessoa. Isso acontece porque a ansiedade mobiliza todo o corpo para a ação e, ao mesmo tempo, que a apreensão o paralisa. Daí sobrevêm tensões musculares crônicas, que acaba refletindo na sensação de peito apertado, respiração ofegante, estado geral de rigidez. E com o agravante do entupimento das veias e artérias, todo o sistema cardiovascular passa a operar no limite, podendo entrar em um colapso. Com medo, todos os sentidos, audição, visão, tato, olfato e paladar, ficam excitados. As pupilas se dilatam, os pelos corporais se enriscam. E essas alterações, elas visam proporcionar uma sensibilidade maior que amplie os estímulos a fim de se obter a maior informação possível. E nesse momento, as coisas elas são percebidas com uma dimensão maior do que aquela que realmente possui. O sangue que entra em circulação nos braços e nas pernas para contribuir com a agilidade das ações que, quem sabe, seriam necessárias, teve de ser retirado de um outro lugar. No caso, no sistema digestivo e até mesmo do cérebro. Então vem a sensação de frio na barriga, a face fica fria, fica pálida, os pensamentos cruzam a mente sem uma necessária clareza. O cérebro, então, bombardeado por uma sobrecarga de estímulos e sem a necessária irrigação para processá-lo, monta um quadro confuso. E nada disso é extraordinário, pois numa sensação de emergência, pensar não costuma ser tão útil como agir rapidamente. A confusão mental de uma pessoa, todavia, pode comprometer, inclusive, o seu futuro. Nós somos como um automóvel, cujo motor precisa se manter numa temperatura equilibrada para funcionar bem. Então, uma pessoa que ela permanece muito fria diante de uma ameaça, pode ser por displicência ou aniquilada. Entretanto, caso venha aquecer-se além do desejado, corre o risco de perder o controle e entrar em colapso. O medo fora do limite tem o poder de nos destruir. Essa é uma breve análise do que é o medo, uma anatomia do que é o medo. Por isso tinha razão Clarice Lispector, quando disse que o medo é a maior doença, porque paralisa o corpo e a mente. Mas e o antídoto para isso? Como vencer isso? O capítulo 3 de Abacuque
ele não se resume a uma confissão de fraqueza e de medo por parte do profeta. Abacuque, de fato, ele temeu ao antecipar em seu coração as atrocidades que Judá sofreria nas mãos dos babilônicos. Ele estava vendo o que os seus inimigos fariam com eles. Mas Abacuque, ele supera o medo ao se voltar com fé para Deus. E é nesse movimento que o profeta nos apresenta o antídoto contra o medo. A primeira coisa que ele faz, Abacuque pondera sobre a soberania e o poder de Deus na história. É só você olhar do versículo 3 ao versículo 15. Abacuque, ele puxa na memória recordações a respeito dos grandiosos feitos do Senhor por ocasião lá do êxodo do Israel, do Egito até rumo a Canaã. Lá ele diz no capítulo 3, vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom, o santo vem de Parã. Então ele lembra do momento em que Deus cuidou do povo ali no deserto. Ele traz a memória, na hora do medo, ele traz a memória dos milagres de Deus em seu povo. Ele no versículo 6, ele lembra da lei lá no Monte Sinai, ele rememora como as nações no deserto temeram Israel. Lá no versículo 7 ele diz assim, vejo o povo de Cusã em aflição e a nação de Midian treme de terror. E o resultado dessa ação de rememorar, o resultado dessa ação de trazer à memória os grandes feitos de Deus, e eles remeterem então a eles os seus medos, ele então se aquieta, ele espera a ação do Senhor, e isso então permitiu que Abacuque pudesse professar a sua fé em Deus, a partir do verso 17 aí. Então o antídoto contra o medo para nós, homens e mulheres no século 21, continua sendo conhecer e confiar no Deus soberano que continua fazendo milagres. Quer vencer o medo? Traz à memória tudo que Deus tem feito por você, pela sua família, quantos milagres, como você chegou aqui, até aqui na sua vida hoje, quantas lutas você passou, quanta gente que disse que você não ia conseguir, que você não ia vencer, e você venceu. Então vale a pena repetir isso. Campbell Morgan disse o seguinte, abre aspas, nossa alegria é proporcional à nossa confiança, e nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Tem hora que dá medo. Quando o medo vier, traz à memória todos os milagres que Deus tem feito na sua vida. Mas coloque também a sua vida nas mãos de Deus. Foi o rei Davi que escreveu algo maravilhoso em um dos seus salmos. Olha o que ele disse, lá no Salmo 37, a partir do verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te ajudará. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Quer vencer o medo? Concentre-se em Deus e cale as vozes. Concentre em Deus e cale as vozes. Vozes das circunstâncias adversas, vozes do coração enganoso. É isso que nós vimos em Abacuque. É isso que nós vimos Abacuque fazer. Ele confessou a Deus os seus medos, conheceu mais de Deus através da Bíblia, ou seja, através da história do povo de Deus, e colocou sua vida nas mãos de Deus, e concentrou-se em Deus, calando as vozes do medo. Irmão, quando o medo bater na sua porta, concentre-se no Senhor, não nas vozes que o medo traz, dizendo você não vai conseguir, você não vai acontecer, isso não vai acontecer com você, você não vai vencer. Concentre-se no Senhor. E eu finalizo, irmãos, eu concluo dizendo que o livro ele não termina
em tom de medo, mas ele termina no tom da fé. Na fé. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e fiquem improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O livro termina descrevendo um homem firme, inabalável no Senhor, apesar das circunstâncias adversas. Apesar das circunstâncias adversas, ele continuou confiando no Senhor. O livro termina descrevendo o homem mais próximo de Deus. Permita-me fazer uma pergunta pessoal, que você não precisa me responder, apenas para você pensar. Do que você tem medo? Quais são os medos que corroem a sua alma? A esperança de Abacuque em Deus, a alma de Abacuque ancorada em Deus, o justo vivendo pela sua fé em Deus, o capacitou a vencer o medo. Foi exatamente isso o que Jesus ensinou os seus discípulos amedrontados. E eu finalizo lembrando justamente essa palavra de Jesus em João 14, verso de 1 a 6. Se você não lembrar de nada que eu preguei aqui nessa noite, se nada que eu falei aqui você conseguir gravar no seu coração, eu gostaria que você gravasse João capítulo 14, verso de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como então podemos saber o caminho? Então Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Acalme o teu coração no Senhor, porque um dia nós vamos voltar para a casa do Pai. Tudo isso aqui vai acabar, como cantamos aqui, não mais choro, não mais dor, tudo isso já foi, nunca mais,